1 Reis 19. Elias no Monte Horebe. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou, e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: Basta. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou, e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Criador. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor e Criador dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com a espada, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E, eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto, e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor e Criador dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com a espada. E somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: Vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Hazael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, e Eliseu, o filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou, o chamado de Eliseu. Assim ele partiu dali, e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou sobre ele o seu manto, e ele deixou os bois, e correu atrás de Elias, e disse: Rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: Volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti? E ele retornou novamente, e tomou uma junta de bois, e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias, e ministrou a ele.